Olá, tivemos um pequeno probleminha. Acho que o Insta nos derrubou. Não sei o que aconteceu. Vamos esperar agora de novo para a professora Aline continuar o seu pensamento. Caímos. A internet. Alguma coisa aconteceu no Instagram e ele acabou com a nossa fala, mas voltamos. Vamos esperar a Aline entrar de novo. Coisas da nova era. Vamos ver aqui. Peraí. Ixi, tô sem som? Tá. Olá, Estão ouvindo? voltamos. Voltamos. Tá me ouvindo, Aline? Como é que tá o som? Deu ali? Pois é, tá me ouvindo? Sim, eu tô te ouvindo. Só porque Eu. alguém colocou ali, eu só não vi quem. Sim, eu É, acho que pode ser o foi. tempo de chuva mesmo. Pode ser o É, tempo de chuva. não, e foi o Insta. Foi ele que acabou, ele simplesmente encerrou a live. E nós estamos. Gente, eu tenho mais um monte de coisa pra falar. Quando a gente combinou de fazer a live, eu disse pra Gi assim, ó, não vai sobrar tempo. Ela disse, não vai. Gente, falta 10 minutos. E eu ainda não falei nem só do Pilates que eu queria falar. Eu queria falar do alongamento, queria falar mais um monte de coisa e nem falei tudo. Mas Não, assim, mas só voltando assim para vamos lá. fazer uma retomada breve, então Continuando. eu estava colocando a questão, continuando. A questão dos benefícios do Pilates. Então, a questão da consciência corporal, da concentração, da coordenação motora, a questão do equilíbrio, da força abdominal, da estabilização do tronco, trabalho da respiração, a flexibilidade, promovendo menos atrito entre as articulações, o alívio das dores, o relaxamento, bem-estar, eleva a autoestima. Nas minhas aulas, a gente, além de fazer exercício, conversa, né? Muito. Então, a autoestima é tudo. A Verdade. gente, uma eleva a autoestima da outra. Verdade. Isso não temos problemas quanto a isso. Auxilia na prevenção contra a osteoporose, então também o pessoal que tem problema com osteoporose, ou que já tem osteopenia, exatamente porque a gente trabalha o reforço muscular que vai trabalhar contra a osteoporose, né? Sabe que a gente vai, quando a gente vai aumentando a nossa força, o trabalho muscular, ele aumenta a densidade do osso, né? Que é o que acontece com a osteoporose. Tu vai, com o passar do tempo, vai perdendo a densidade do osso. Então, com o reforço muscular, aumenta a densidade do osso. Mesmo que não aumente demais, mas tu consegue pelo menos estabilizar a tua osteoporose. Tu pode até não conseguir sair de uma osteoporose, mas tu não vai deixar a osteoporose evoluir, não vai deixar piorar, né? Existe um problema? Existe. Então vamos tentar diminuir um pouquinho ou estabilizar. Então isso a gente consegue bastante com o Pilates também. Não, isso, Sem falar Aline, da questão da postura, né? Que hein, é Aline? o principal questão do Pilates. Diga. Não, não, eu pensei que não estava me ouvindo, que eu pensei que o som não estivesse funcionando. Não, eu tô Não, ouvindo, eu só falo demais. não, não tem problema, é ótimo, ótimo. Eu acho que isso que tu colocou, né, é bem importante, porque às vezes as pessoas pensam, eu tenho um problema no joelho, ou eu tenho um problema não sei aonde, eu não vou fazer, não posso fazer exercício porque eu tenho alguma coisa que me impeça. Mas uma coisa que é bem interessante é que a Aline sempre dá um jeito para a pessoa fazer o movimento, né? Porque Exatamente. todo mundo, ela sempre diz, né? Todo mundo pode fazer, não importa o tipo de A sua problema, né? condição. Exatamente. Tu sempre vai arranjar, adaptar, fazer alguma coisa para que essa pessoa consiga desenvolver aquele movimento, né? Isso é muito Isso. importante. Isso, qualquer pessoa pode fazer. Os movimentos eles são adaptados para cada pessoa, né? Então eu tenho inclusive alunas que fazem sentada, tem alguma dificuldade, alguma limitação de fazer no chão. A gente diz, é Pilates solo. Sim, é Pilates solo.
Mas cada pessoa tem a sua limitação. Se preciso for, vai fazer sentada. Se preciso for, vai fazer na posição que for melhor. Eu vou sempre conseguir adequar e ajustar o movimento para ti da forma como o teu corpo vai reagir, porque a gente não é igual. O exercício que eu faço para Gi não é o mesmo que eu vou fazer para ti. Então, eu vou conversar contigo, vou saber das tuas limitações e eu vou fazer um movimento, eu vou te mostrar um movimento, eu vou te ajudar a executar aquele movimento da maneira melhor. Sim, a Nicole está dizendo sim, você. Gente, é uma das, né? Eu tenho outras pessoas que fazem assim também, né? Uma coisa importante, Diga, coloquem de novo as perguntas, porque como a gente teve que encerrar que ela tá gravada ali no GVT do Coach, tá? Mas a gente, né, não tem como ler. Então, quem colocou perguntas antes ou comentários, podem colocar de novo, para a gente poder fazer no final, né? Isso, exatamente. E, gente, porque a gente já está quase finalizando, né? Então, acho que vamos lá para nossa parte do... Depois a gente vai fazer outra, né, Gi? Para a gente complementar. Eu tenho que continuar a questão do Pilates e eu quero falar do alongamento ainda, que eu nem falei. Não, mas pode falar, tem tempo. Agora a gente temos ainda uns 20, 25 minutos. Pode. Então pode tá. Então, ótimo. Porque daí eu quero... Porque não esqueçam, né? Tem surpresa no final. Então, lembrem-se disso, que tem surpresa no final. Isso aí. Tá, uma coisa que eu queria falar também sobre a questão da postura, né? A questão da postura, muitas vezes as pessoas vêm pra mim assim, vem uma menina magra, olha pra mim e diz assim, eu tô com uma barriga enorme. Aí tu olha, a pessoa não tem sobrepeso, mas ela tem uma barriga. Então, é essa situação assim que eu queria colocar. Às vezes, é aquela barriguinha indesejada, que às vezes não é sobrepeso. É o quê? É o quê? Má postura. Se você trabalha a postura, trabalha o reforço abdominal, trabalha a musculatura como um todo, aquela barriga ela pode se ajustar e não ser mais aquela barriga tão saliente, porque a postura vai melhorar isso. Tu vai contrair o abdômen e vai ter essa melhora da postura. Então, por isso também a questão da autoestima. Porque vai melhorar. Tu vai melhorar a tua postura. Às vezes, pessoas muito altas. Quem é muito alto, que não é meu caso, né? Não é meu caso, né? Mas tudo bem. Pessoa que é muito alta, começa a fazer uma protusão de ombros. Porque a pessoa não quer ser alta, só que daí ela fica mais tímida, mais retraída. Então, a gente trabalha para abrir os ombros, ela já vai se sentir mais aberta também ao universo. Ela vai, a forma como ela vai se colocar à frente das pessoas e de tudo, melhora também, né? Sim, o meu filho, é bem aquilo que a Rô colocou também. Meu filho, ele fica muito tempo sentado, né? E sim, eu vivo corrigindo. Né? Sim, e ele é muito alto e muito magro. Então, a tendência dele realmente é essa daqui de se fechar, né? E aí eu vivo dizendo para ele para colocar a coluna no lugar, porque realmente isso é complicado. Exatamente. Eles têm, principalmente os adolescentes, eles têm dificuldades, né? De arrumar a postura, a gente fica dizendo, melhora, tira o pé do sofá, né? Essas coisas. Senta direito. O senta direito parece que eles não entendem o que é sentar direito, né? Não, é um horror. Porque eles estão sempre empolerados em algum lugar. Então, principalmente para os adolescentes é mais difícil e tem toda essa situação que eles estão mudando, né? Eles estão saindo de ser crianças para serem adultos, então eles também têm mais vergonha, são mais tímidos. Então, também a postura influencia nisso. Eles não querem aparecer, então eles ficam retraídos, se fecham.
E aí tu fica, arruma a coluna, bota os ombros para trás, né? Os pais ficam. A gente mesmo já ouviu isso quando criança, né? Sim, Então, essas coisas é difícil de fazer, só que também é o tempo deles. Mas fazendo os exercícios, eles vão se sentindo mais confiantes também. Por isso que sim. também é importante para os adolescentes fazerem o Pilates e o alongamento e atividades físicas de modo geral. Porque também dá um pouco mais, traz um pouco mais de autoconfiança, né? Sim, vai melhorando, né? Vai melhorando a questão postural deles, que faz toda a diferença, Exatamente. realmente. Realmente, eu Exatamente. na época de colégio, né, a gente falando, hoje é o dia da gente relembrar as más posturas da vida. E muitas Sim, vezes aquele aluno se senta no canto da sala de aula e fica assim, ó, todo torto, que era o meu caso, né? Adorava uma parede para ficar torta. E aí, sim. às vezes, professores dizem, né, desencosta da parede, né? Vai ficar torto. E a gente não leva isso em consideração, né? E mais tarde a Sim. gente vai colher esses frutos nada bons dessa nossa É, postura errada. exato, é porque depois lá na frente começam a aparecer os problemas e as dores, né? Começa a aparecer todos esses problemas que foram construídos na nossa adolescência. Por isso que a gente tem que tentar desconstruir isso, né? Tentar desconstruir essa imagem, essa postura inadequada desde a adolescência, porque vai ter problemas no futuro, né? Quando a gente é adulto, que a gente começa a ver que se a gente tivesse cuidado lá atrás, hoje a gente não teria tanta dor, né? É, a Grace colocou, né, que o problema da barriga muitas vezes é uma postura. É, Grace. Pior é que é verdade, porque assim, ó, a minha diminuiu bastante. Não foi nem o peso, mas foi a questão postural. Porque de tanto trabalhar e reforçar, quando a gente senta, ou quando, enfim, quando a gente faz outras coisas, tu não fica com a barriga relaxada, né? E a gente consegue dar uma diminuída. E não é Sim, peso. porque eu sou chata nisso, eu digo o tempo todo, contrai Aham. abdômen, a cada Contrai abdômen. exercício, a cada movimento, contrai o abdômen, coluna reta ou É. coluna apoiada no chão, é o tempo todo isso, não tem como esquecer, né? Não, e é importante porque se não fala, realmente a gente não faz. A gente só se dá conta de que não está fazendo quando a Aline fica Quando ouve, falando. né? É, quando ouve, Exatamente. contrai abdômen o tempo todo. E isso faz muita diferença, realmente. Exatamente. Então é aquela coisa, quem pode fazer, né? Todo mundo. Idosos, gestantes, crianças, homens, mulheres de qualquer idade, né? Sempre há tempo de evoluir. Ah, eu já tô velha, não preciso mais fazer. Pode, vai melhorar? Vai. Não é porque não é mais um adolescente que não vai melhorar. Vai melhorar sim, melhora sim, com certeza, melhora a postura sim. Não, e o Melhora a tônus? postura, melhora tônus, exatamente. Enquanto houver vida, enquanto tiver um corpo aí dentro de você, sempre a gente pode melhorar e mudar. É verdade. Não, e é bem importante, assim, porque a questão de que todos podem fazer isso eu acho fantástico, porque eu também não acreditava nisso, né? A primeira coisa que tu pensa, eu tô com um problema na coluna, eu tô com um problema no joelho. Ah, não vou poder fazer esse tipo de exercício, né? Sim. E Tu realmente colocava isso no início bastante, né? Ah, muita gente fala também assim: ah, eu tenho tal problema, eu posso mesmo fazer esse exercício? exatamente. Não, e aí a gente dizia, a Aline tá me doendo aqui. Aí ela vinha e dizia, não, faz então diferente. Ou não, faz no teu tempo. Isso é muito importante também. Porque às vezes a gente, ó, quando eu entrei, a gente olha para o lado e tu vê as outras fazendo perfeitamente, executando os movimentos perfeitos, e tu pensa, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir. E, né, dá aquele pavor. E aí, e fora que a gente não consegue o Sempre mesmo tem a número. coleguinha que faz mais Perfeito. bonitinho, né? Exato, que tem as pernas longas, né? E faz aquelas coisas assim. Então a gente fica assim apavorado. Mas aí depois, com o tempo, a gente vê que a gente consegue executar e a gente consegue executar mais vezes, porque uma das coisas importantes também, que a Lili sempre coloca, né? Faz no teu tempo. Né? Faz o que tu conseguir, se tiver que descansar no meio do exercício, descansa, mas volta. E isso é bem importante para a gente conseguir fazer o exercício inteiro até o final. Porque realmente no começo a gente não consegue, né?
Sim, é exatamente a forma que eu trabalho, é uma forma para que cada um possa fazer no seu tempo. Não é, eu não trabalho de forma execute 10 vezes ou 20 vezes. Não importa se você vai fazer 3 vezes ou 5 vezes. O importante é que faça essas 3 ou 5 vezes de forma adequada, né? Isso ou não é a quantidade de vezes, e sim a qualidade dessas vezes, né? É a qualidade do movimento e não a quantidade de movimento que você vai fazer. É. E faz muita diferença, assim, nossa. Muita diferença mesmo. Exatamente. Muita. O Pilates, assim, eu acho que foi. É uma coisa que eu não vou mais parar nunca mais na vida, porque realmente a gente às vezes desacredita, tem muita gente que começa e não continua, mas olha, depois de um mês pode ter certeza que aquela dor que tinha desaparece. Ela fica, ou ela fica bem Dar controlada. dar uma chance de um mês de aula, né? Dá uma chance de um mês de aula, vai lá, faz direitinho, faz no teu tempo, tenta, né? Não olha para as amiguinhas com pernas compridas do lado e faz as coisas e consegue. E a gente consegue fazer movimentos que a gente nem imaginava, né? Inclusive o alongamento é outra coisa assim que eu não fazia. O ano passado eu não fazia o alongamento porque não dava em função dos meus horários. Dos horários. Mas esse ano, então, depois na pandemia, porque a Aline ela dá aula online. E a gente faz aula com ela de alongamento, pilates, e ela faz outras coisas que no final ela vai dizer. E aí eu comecei a fazer o alongamento, então, durante a pandemia. Então, ou seja, de março para cá, né? Final de março para cá. E eu vejo, assim, que eu consigo chegar em posições e me alongar com posições que eu não conseguia antes, né? Tipo, colocar as mãos no chão era uma coisa que eu não conseguia quando a gente se abaixa naquele movimento, né? E muita gente não consegue. E hoje eu vejo assim que é uma evolução e como isso faz diferença também. Eu acho que é uma combinação, Sim, acho que esses dois são essenciais, as pessoas deviam fazer, né? O eu mínimo. faço, até posso colocar agora também, né, pro pessoal que também já está acompanhando para pegar o gancho disso, né? Eu gosto de fazer muito essa combinação do Pilates com o alongamento, né? O Pilates trabalha alongamento? Sim, mas trabalha mais reforço muscular. E a aula de alongamento é só a aula de alongamento. Então, se a gente faz as 2 aulas na semana, vamos por 2 aulas de cada na semana, os 2 unidos, tu tem um ganho muito maior do que se tu faz um só. Do que se tu faz só alongamento, tu perde porque tu não tem o reforço muscular. E se tu faz só o Pilates, tu tem menos alongamento. Então, tu não consegue ter essa evolução que tu estava comentando de encostar as mãos no chão. Porque juntando os dois, a gente vai evoluindo e vai indo mais longe. Muitas vezes a gente faz exercícios e eu sinto mesmo, eu sou professora de educação física, mas eu também tenho as minhas limitações, também tenho as limitações do meu corpo e eu noto que eu também vou evoluindo sempre. Hoje eu vou muito mais além numa postura do que eu ia um ano atrás. Por causa disso, por causa do Pilates, por causa do alongamento, porque esse conjunto dessas 2 atividades em conjunto que eu obtive esses resultados. Isso é com anos de experiência, né? Eu já trabalho há quase 20 anos que eu dou aula em academias e dou aula de Pilates já há mais de 15 anos. Então eu tenho bastante experiência e eu fui vendo ao longo do tempo essa evolução e desenvolvi esse método que essas 2 aulas em conjunto eu tenho um retorno mais rápido e mais positivo do que elas separadamente, né? Verdade. Ou até mesmo com outras atividades junto, né? É verdade. Além de trabalhar também a questão da ansiedade, né? Que isso também agora nesse período que a gente está mais em casa,
né? Podendo sair muito pouco e com esse estresse de máscara e tudo, né? A gente tá mais ansioso, né? Eu tenho muito retorno também de alunos que estão comendo mais. Eu já li estudos que tá tendo, aumentou bastante o índice de tabagismo, de alcoolismo, né? De ingestão de bebida alcoólica, exatamente por essa ansiedade que a gente está vivendo. Tu fica só andando em círculos dentro de casa, e aí o que tu vai fazer? Ou tu come, ou tu bebe, ou tu fuma, né? Então, a gente tem que ter uma válvula de escape para jogar essa adrenalina para fora, né? E a atividade física é uma delas, né? Não, e isso que tu falou é bem importante, assim, porque às vezes também eu já calculei as calorias, né? Quando a gente faz o Pilates e o alongamento, eu já calculei ali e a gente perde mais ou menos umas 300 e poucas calorias. Então, ou seja, e às vezes no alongamento a gente perde muito mais do que no Pilates. Então, né? Além de tudo, é um exercício físico que tu perde calorias. Sim, sim, até porque eu faço, uma das considerações da perda calórica é a variação de frequência cardíaca, né? Então, se em alguns momentos a gente eleva a frequência cardíaca, em outras tu baixa um pouco, depois tu eleva de novo e baixa de novo, tu tem uma perda calórica muito maior do que se tu te mantiver estável. Porque, na verdade, a gente está perdendo caloria o tempo todo, mesmo sentado, que nem agora aqui, nós estamos numa live. Estamos as duas sentadas, todo mundo que está nos assistindo também está sentado ou deitado lá numa má Todo postura. mundo sentado, olha essa postura aí. Ó a postura te aí. ajeita. Não pode Olha ficar aí. deitado. Não, e se tá deitado, se organiza. Se organiza, ó a postura, retinho lá, né? Então, mesmo aqui parado, numa posição mais sem grandes movimentos, a gente também está perdendo caloria. Então, quando a gente aumenta um pouquinho a frequência e diminui um pouquinho a frequência, a gente tem uma perda maior, né? Então, por isso que tem, respondendo isso já também é uma colocação, mas vou considerar como se fosse uma pergunta, Gi, é isso. Por isso que tu tem uma maior perda no alongamento, por causa da variação de frequência cardíaca. Muito bem. É isso aí. E realmente funciona, gente. Olha, é um exercício calmo, assim, né? Ele não é uma coisa agitada, nem de alto impacto, mas a gente perde bastante caloria. Bastante mesmo. Muitas Sim, vezes. Pode falar. Muitas vezes é a mesma coisa de tu ficar fazendo um aeróbico, por exemplo, entendeu? 15, 20 minutos de aeróbico, às vezes tu não perde tanto quanto tu perde em uma hora de Pilates. Numa aula de alongamento. É porque às vezes as pessoas acham que só por ser uma aula de alongamento é uma aula parada, né? E a minha aula de alongamento, ela não é uma aula parada. É uma aula bem dinâmica, né? Então, isso eu noto muito. Às vezes a percepção que a pessoa tem, às vezes não é a da realidade, né? Então, nada como tu realmente fazer uma aula, porque a gente imagina que é de um jeito. Ou a gente fez uma vez uma aula de algum professor de algum jeito e acha que todas as aulas são daquela forma, né? E às vezes não é. Cada professor tem uma forma de trabalhar, não é que um seja errado e o outro certo, mas cada um tem a sua forma de trabalhar. Eu desenvolvi a minha e eu tenho bons resultados com isso, né? Em relação aos alunos gostarem, né? Em relação ao prazer, que eu acho que isso também é uma coisa importante, tu fazer uma aula prazerosa, uma aula que te dê resultados e uma aula que te dê prazer, né? Sem prazer também é ruim, né? A gente também precisa estar fazendo uma coisa que a gente goste. Então, se a pessoa se adapta com aquele tipo de exercício, se prefere mais calmo, procure um professor que trabalhe de forma mais calma. Quer um meio termo? Eu me considero até meio termo, né? Eu não considero que a minha aula de alongamento seja uma aula agitada, mas ela também não é sem movimento nenhum, calma, quieta, né? Porque também trabalhamos a língua na nossa aula, né? Bastante. Além de tudo, trabalhamos bastante a nossa língua. É verdade, porque a gente conversa bastante. Mas isso é bom, né? Porque é saudável. Sim. Aí vem assim, a questão dos benefícios do alongamento também, né? Além
de melhorar a postura, trabalha a flexibilidade, melhora a tua performance na prática de esportes. Então, se tu pratica outros esportes, vôlei, futebol, handebol, corrida, musculação, qualquer outra atividade que tu faça, o alongamento vai te auxiliar, né? Não é porque tu quer aumentar o teu volume muscular ou porque tu quer aumentar a tua força que tu não vai precisar do alongamento, né? Igual o alongamento vai te auxiliar. Porque a gente vê, né, às vezes quando as pessoas têm um volume muscular um pouco maior, limita um pouco a questão da articulação. Eu gosto muito nesses casos de dar os exemplos do pessoal de circo, ou desse pessoal que faz levantamento de peso, essas coisas. Eles são pessoas extremamente fortes e extremamente flexíveis, né? Então, dá pra gente juntar essas duas coisas de ser forte e ser flexível ao mesmo tempo, né? Além, claro, que alivia muito as dores, as tensões musculares do dia a dia, a dor lombar, a dor cervical, previne lesões. Então, alongar previne lesões. Se tu alonga, é mais difícil tu ter uma lesão muscular depois de uma musculação, por exemplo. Sim. Né? Além do relaxamento, ajuda a dormir melhor, ativa a circulação sanguínea, né? Aumenta a tonificação do corpo, a consciência corporal, previne tendinite, LER, que é lesão por esforço repetitivo, né? Então, eu vou dar aqui um spoiler, por exemplo, assim, quem gosta de tricotar, né? Gosta de fazer tricô, ou crochê, ou alguma coisa assim, ou tênis, por exemplo. São atividades que é muito comum a gente ter epicondilite, né? Que é uma inflamação no epicôndilo que fica aqui no cotovelo, né? Por causa de movimento repetitivo. Então, LER é lesão por esforço repetitivo. Normalmente é porque tu faz sempre a mesma coisa ou faz durante muitos anos uma atividade de forma errada. Então, isso vai machucar alguma articulação, né? Aí vem a questão. O alongamento, um alongamento que a gente faz praticamente sempre, que é o de palma da mão para cima e puxa os dedinhos lá com o cotovelo estendido. Isso é um alongamento que a gente vai alongar essa região, além de trabalhar a região da parte de cima do braço, vai alongar essa região também. Então, o alongamento vai prevenir, não quer dizer que se eu alongar e fizer tricô 8 horas por dia, eu não vou ter LER, mas talvez eu não vá ter LER tão cedo, eu possa retardar esse processo, exatamente, eu posso retardar esse processo tão cedo, exatamente. Sim, porque é uma coisa que tu vai trabalhando, a partir do momento que tu trabalha, teu corpo vai estar preparado para aquilo ali, né? Então ele vai aguentar essas questões. É que nem agora, quando a gente entrou na pandemia, que teve um dia que eu fiz uma caminhada e eu disse pra Aline, né? Meu Deus do céu, eu não consigo mais sustentar o peso do meu corpo tanto tempo. Sim. Porque a gente parou, simplesmente, né? Tipo, aquela vida que a gente tinha, que a gente que a gente fazia mais exercício, porque saía pra rua, tu já, né, trabalhava. Sim, tu caminhava pra ir no mercado, pra algum lugar, né? Agora não, a gente parou, então realmente é o que acontece com qualquer parte do corpo, né? Então, se a gente trabalha ela sempre, a gente vai ter menos chance de ter esse tipo de coisa. Que é o que aconteceu, que na pandemia a gente fazia uma caminhada, agora não caminha mais. Então, quando a gente volta a caminhar, a gente não consegue, cansa, dói muito, porque a gente, mesmo não parando de fazendo atividade física em casa, não é a mesma coisa do que ficar 8 horas em Não pé, é a né? mesma coisa porque a gente não tem grandes deslocamentos, né? A gente tá sentindo muita falta da questão da caminhada na rua, né? Mas, infelizmente, a gente tem que cuidar, tem que se cuidar. Vamos usar máscara, vamos nos cuidar, não vamos ficar em casa, né? Eu acho que isso é o principal. Acho que nesse momento ainda tá muito conturbado, tá muito complicado da gente se expor na rua, né?
Em relação a essa questão da preparação que tu estava falando, sim, o alongamento, ele prepara os músculos para qualquer atividade física, né? Alongar antes de qualquer uma das atividades físicas e durante. A gente está trabalhando, tá lá, trabalha no computador, tu tem que cumprir tuas 8 horas. Trabalha 1 hora, 2, alonga. Tem que alongar durante o expediente, seja tu trabalhando em casa ou se tu estiver no escritório. Eu passo muito isso para os meus alunos, às vezes assim, acha que nem uma vez me colocaram assim, ai Aline, mas como é que eu vou estar lá na minha mesa de trabalho com os meus colegas, um do lado do outro, como é que eu vou parar e vou ficar me alongando? Tu vai no banheiro, não vai? De vez em quando? Todo mundo precisa ir, né? Então, quando tu vai ao banheiro, tu alonga um pouquinho. Além de fazer lá o que tu tem que fazer, dá uma alongadinha. Alonga um pouco a cervical, alonga um pouco os ombros. Eu dou dicas, eu dou alongamentos que tu pode fazer durante as minhas aulas e nas conversas. Eu dou dicas de o que a gente pode fazer durante o expediente para melhorar essas dores. Porque a gente precisa fazer uma pausa eventual, né? A gente tem que fazer uma pausa de vez em quando durante o trabalho, né? Eu acho que a gente vai ter que voltar aqui de novo, Aline, para concluir, porque agora só faltam 4 minutos. Tá bom. Então, Agora sim, eu acho que a gente vai ter que fazer um número 2 disso daí, né? Um número 2 da nossa live. Faremos. Ai, muito bom conversar. Eu quero responder todas essas perguntas. Então, coloquem aí as suas dúvidas que eu vou responder na próxima live, tá? Se você gostou, me segue, me manda um direct que tem 12 pessoas online. Eu vou botar assim, ó, os 4 primeiros que me escreverem lá um direct vão ganhar uma semana de aula grátis comigo. Acho que deixa o teu Insta. Acho que coloca o Insta aí pro pessoal. Vou colocar nos comentários. Isso, se bem que tá lá no... Peraí, vou escrever aqui. Tá, mas é bom deixar isso. Deixa aí que daí as 4 primeiras que tu receber. E essas 4 primeiras pessoas que me adicionarem e me mandarem um direct vão ganhar uma semana de aula grátis. Isso, digam eu quero. Isso, digam eu quero. Eu quero, que daí recebe lá uma aula grátis. E a Aline, no Insta dela, ela dá algumas dicas também. Ela faz umas postagens de alongamento, de exercício que a gente pode fazer. Tem algumas coisas lá bem legais também. Vale a pena seguir. E ela dá aula online, gente. Então, né, quem quiser, quem tiver interesse e gostar, isso aí, ó, Prof. Aline Pereira, tá? Sigam ela, digam eu quero. E aí ganharão isso, uma semana. Uma semana de aula grátis. Muito bem, Aline. Eu acho que então, assim, ó, as perguntas a gente anota. Se alguém tiver mais alguma coisa, coloca. Depois eu vou deixar salvo no IGVT. Então, coloquem ali as perguntas que a gente vai marcar uma número 2 para responder as perguntas e falar e continuar aquilo que não deu tempo de falar hoje. Sim, ó, nos comentários a Clarissa tá dizendo, ó, que várias dicas no Insta, porque eu publico vídeos, eu vou colocando as coisas e vocês também podem me escrever e pedir, perguntar, dizer o que gostaria de ouvir, que eu vou colocando lá. Eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a perguntar o que vocês querem ouvir de mim, que daí a gente tem uma interação um pouco maior. Então, a gente agradece, né? Agradecemos, então, todo mundo, nossos amigos, né? Os alunos da Aline. Muito obrigada, realmente. E espero que tenham gostado. Eu acho que é um assunto muito interessante e a gente realmente não se dá conta de muita coisa. E principalmente agora nesse momento da quarentena, e acho que é bem legal para desmistificar também as questões de pilates e alongamento, né? Os mitos que dizem por aí. Os mitos, exatamente. Então, tá, exatamente. Muito obrigada a todos. Quem não me conhece, me segue lá. Eu tenho certeza que você vai gostar. E obrigada a todos os meus amigos, os meus parentes, as pessoas que entraram, que vieram nos prestigiar no dia de hoje. Isso, muito obrigada. E espero que a gente faça outras lives que vão ser bem bacana também. Com certeza. Obrigada, Gi, pelo convite. Mais uma vez. É uma grande amiga e aluna.
Muito obrigada, Aline, por ter topado, né? Porque não é todo mundo que topa, assim, essas loucuras de live. Ai, sim! Mas eu acho que tu é uma excelente profissional, eu sempre falo isso, né? Eu falo para ti, falo para Ai, todo muito mundo, obrigada. recomendo, eu acho que faz diferença, assim, porque tem esse olhar para o teu aluno, né? Para ver as diferenças e consegue adaptar as coisas, eu acho que é bem, bem importante. Que é o que falta hoje em Exatamente. dia. Eu acho que se eu tivesse que dizer uma característica minha, assim, eu consigo adaptar tudo a qualquer pessoa, né? E todo mundo é igual e existe uma integração muito grande. A gente é uma família, né? Todos nós somos um É e verdade. juntos somos mais fortes, né? É É, isso que eu tento fazer nas minhas aulas, né? Que todo mundo seja unido e praticamente todo mundo se dá, né? é. Todo mundo é Não, amigo e todo mundo e não consegue. tem quem fique parado, ela não deixa. Ela diz, não, vamos fazer alguma coisa, não existe aluno parado sem fazer nada Exatamente. na Não, aula, não né? tem essa de só olhar a aula, né? Não, não tem, não adianta, vai reclamando mesmo, mas vai fazer. Não, muito bom, Exatamente. muito bom. E acho que é Muito isso, é obrigada. uma. Muito obrigada, né? E até a Obrigada. próxima, então, Obrigada porque a vai ter que ter você. uma próxima. Até a próxima, então. Então tá. Beijo, Então beijo, Aline. aguardo. Um beijo a todos. Amo vocês. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.